Máscara semifacial 7600 da Protec Face. Conforto, vedação e proteção. Então, ele tem a abertura na parte superior da embalagem. Essa embalagem, ela não deve ser descartada, tá? Justamente porque ela tem o fechamento na parte superior. Para toda vez que o colaborador for para o intervalo ou terminar o expediente dele, ele guardar o respirador aqui dentro. Como colocar o respirador? Então agora a gente vai fazer a colocação do respirador, tá? Então essa parte fica na parte superior e essas regulagens na parte inferior. Então eu coloco ela no rosto primeiro, coloco aqui em cima e aqui eu tenho os encaixes, certo? E aqui embaixo eu coloco ela aqui atrás. Aqui eu tenho duas regulagens, então eu só puxo, certo? Não preciso puxar em excesso. E aqui em cima eu também tenho duas regulagens, então essas eu puxo para baixo e essas aqui eu puxo para as laterais, para fazer a regulagem, dessa forma aqui. Puxo até o respirador encostar todo no meu rosto, certo? O que acontece? Para regular da parte da boca para cima, eu puxo esses dois tirantes aqui. Para regular da boca para baixo, eu puxo os tirantes lá de trás, certo? Na hora da pausa, como se deixa o respirador? O que acontece? Percebam que aqui eu tenho o tirante deslizante. É um tirante que desliza na parte frontal. Qual que é a função desse tirante deslizante? Quando o colaborador precisar retirar o respirador, ele não precisa, geralmente ele retira por aqui, certo? Onde o bocal fica exposto ao ambiente em que ele está. Se ele vai no intervalo rápido para se hidratar ou algo nesse sentido, o bocal do respirador acaba ficando exposto ao ambiente. Então, o nosso respirador, ele permite você soltar aqui atrás, certo? E aí deslizar o respirador para baixo, tá? Então o respirador desliza para a parte de baixo aqui. Percebam que ele fica contra o corpo do usuário, né? Ele não fica exposto dessa forma, ele fica aqui. E quando precisar colocar, é só segurar os dois encaixes aqui, pegar na parte superior do respirador, puxa ele para cima, encaixa no rosto e aí prende lá atrás o respirador, certo? Então ele está colocado novamente. Esse é um passo a passo instalando os filtros no respirador semifacial 7600 Protec Face. Então a gente vai fazer a colocação dos filtros. Aqui a gente vai utilizar o filtro particulado 7020, filtro P2 da Protec Face. A própria embalagem ela já tem aqui um indicador aonde a gente utiliza para abrir. Eu puxo aqui e eu já tenho acesso ao filtro. Então, o filtro na coloração azul, aqui ele tem todas as marcações. E aqui atrás ele tem o encaixe. O encaixe do nosso respirador, ele é tipo baioneta, certo? Então, aqui eu tenho a fêmea e aqui eu tenho o macho. Então, segurando o respirador desta forma, eu pego um dos filtros, certo? Então ele tem os encaixezinhos, eu coloco aqui, encaixei, certo? Percebam que ele entrou em contato com o respirador e agora eu vou girar um quarto de volta, certo? Para frente. Então o lado direito eu giro um quarto de volta para frente. E agora o outro lado eu encaixei, certo? E agora eu vou girar um quarto de volta para trás, certo? Então o lado esquerdo eu giro um quarto de volta para trás, o lado direito um quarto de volta para frente. Então agora a gente vai fazer a colocação do respirador. Então eu encaixo aqui primeiro na cabeça, pego aqui os dois encaixes que vão atrás do pescoço, pego na parte superior do respirador, para cima, encaixo no meu rosto e aí eu prendo aqui atrás. Como saber se o respirador está vedado? Então depois de fazer a colocação do respirador, a gente vai fazer um teste de pressão positiva e negativa. Então, o teste de pressão positiva, eu vou fechar a saída de ar, certo? E aí eu vou soprar dentro da máscara para gerar uma pressão positiva dentro do respirador. Então, teste de pressão positiva, eu fecho a parte de baixo, que é por onde sai o ar. Então, aqui vão acoplar os meus filtros, que a gente coloca depois. E aqui a saída de ar. Então, eu fecho aqui embaixo e assopro. Percebam que a máscara ela é insuflada,
certo? Então esse é o objetivo da gente fazer o teste de pressão positivo. Ver se a máscara vai perder pressão na parte interna, ela não pode perder pressão, o ar não pode sair pelas laterais, certo? E o teste de pressão negativo, então, eu vou fechar com a palma da mão as entradas de ar, que são os dois orifícios aqui onde vai encaixar o filtro. Então eu vou fechar e vou puxar o ar. Percebam que a máscara é sugada pelo corpo, ela cria um vácuo entre o meu rosto e o respirador. Então, se eu não tenho escape de ar em nenhum local de vedação do respirador, em contato com o rosto, quer dizer que a regulagem que eu efetuei aqui, ela está ok. Então, como eu fiz os ajustes antes do respirador e fiz os testes de pressão positivo e negativo, quer dizer que as minhas regulagens estão ok. Eu posso refazer os testes, fechando aqui. Fiz o teste de pressão positiva e o teste de pressão negativa no filtro mecânico, como o ar entra pelos dois lados aqui, né? Toda a parte do filtro, toda a parte azul dele é a área de entrada de ar, então eu fecho aqui com os dedos a entradinha, onde fica a válvula aí. Então eu puxei o ar e ela gerou o vácuo dentro do respirador. Então essa é a forma correta de colocar. Se eu estivesse utilizando o filtro químico, certo? O que acontece? Eu ia fechar com a palma da mão aqui a entrada de ar do respirador, né? Porque essa parte aqui fica como entrada de ar. Desmontando o seu respirador semifacial para higienização. Em relação à higienização do respirador semifacial modelo 7600 da Protec Face, a gente, como fabricante, orienta a higienização com detergente neutro e água corrente. Então, como é que a gente faz a desmontagem do respirador para higienização? Quais são as partes que são possíveis de se fazer higienização? Então, o filtro, independente do modelo, se ele for filtro químico com mecânico, né, que seria o combinado, ou somente o filtro mecânico, os filtros eles não são higienizáveis, tá? Então a gente sempre faz a retirada deles do respirador. Então, depois que eu fiz a desmontagem dos filtros, eu tenho disponível o respirador, certo? Então, para facilitar a minha higienização, eu vou desmontar a parte frontal, que é o tirante, em qualquer um dos dois lados aqui eu puxando, certo? Eu tenho duas peças separadas. Este cara aqui, eu também posso fazer a higienização dos tirantes, né? Porque como ele entra em contato com a pele do usuário, com o rosto, vai acabar absorvendo suor, sujidade também do ambiente, poeira se tiver no ambiente. Então aqui eu também lavo somente com detergente neutro e água, tá? Não usar nenhum outro tipo de produto para fazer a limpeza dos tirantes, justamente para eu não perder a principal característica dele, que é a elasticidade, né? Aqui o respirador eu posso desmontar as válvulas, eu posso retirar, certo? A válvula de inalação e as duas de exalação. Duas. Então, essas válvulas aqui eu posso também fazer a lavagem delas, certo? Porque acaba se concentrando suor e saliva dentro do respirador, então eu posso utilizar também o detergente neutro para fazer a higienização delas. E do respirador. Então, o respirador, ele conta também com esse orifício aqui, que é um orifício de coleta de suor e saliva, tá? Que é esse orifício oval que tem aqui na parte inferior do respirador. O que acontece? Quando o colaborador está usando o respirador, toda a umidade, suor vai se concentrar na parte interna. Então, quando ele tiver diariamente, quando ele for terminar o expediente, no banheiro, enfim, ou no local de higienização dele, ele vai puxar, inclinar para toda a umidade, suor e saliva que tiver aqui dentro, escorrer para a parte externa. E depois ele pode pegar uma folha de papel toalha ou um pano limpo e seco e fazer uma limpeza rápida, né? Mas quando ele for fazer uma higienização detalhada, onde ele vai fazer a desmontagem do respirador, ele vai então tirar as válvulas e aí debaixo da torneira lá ele vai umedecer o respirador, usar o detergente neutro para fazer a limpeza, depois enxaguar e secar o respirador e depois fazer a montagem. Caso perca qualquer uma das peças aqui das válvulas, é importante sempre, imprescindível, né, solicitar a reposição, uma peça nova, se perder ou rasgar quando for fazer a retirada, para que o respirador possa ter o seu funcionamento correto. Tem que estar montado com todas as válvulas. Então, se perder alguma, tem que pedir reposição. Essas peças são reposições e o tirante também é reposição.
Como fazer a montagem do respirador semifacial? Primeiro, vamos colocar as válvulas de inalação, que são as branquinhas circulares. Coloque elas pelo lado de dentro do respirador, desta forma. Depois, podemos colocar a válvula de exalação, que fica na parte externa do respirador. E por fim, Alex te ensina a encaixar a peça frontal, responsável por fixar os tirantes. Aqui, para fazer a montagem dessa peça aqui, não tem muito segredo, tá? Se a gente tentar colocar ela da forma virada, ela não vai encaixar, certo? Porque a curvatura aqui da parte superior da máscara do tirante está aqui embaixo. Então, se colocar dessa forma, encaixar. Você tem que ouvir o clackzinho, o barulhinho, para poder ter a certeza de que o produto encaixou de forma correta. Conheça as peças de reposição do respirador semifacial 7600 Protec Face. Então, em relação às peças que são reposição, que são desmontáveis e também são reposições do produto, temos o tirante completo. Ele, por qualquer um dos dois lados aqui, você consegue desencaixar para fazer a retirada. Então, dessa forma, então a peça sai completa, certo? E o respirador fica então com a válvula de exalação disponível aí para remoção. É só puxar a válvula de exalação, ela é de forma retangular e na parte interna ela tem essa travinha aqui, certo? Que vai aqui na parte frontal do respirador. Na parte interna temos aqui as válvulas de inalação, que são duas válvulas do mesmo modelo, que fica uma de cada lado do respirador. Então, para remover é só puxar ela aqui, certo? Ela tem a travinha. Então essa peça aqui também é uma peça de reposição. Então são duas válvulas de inalação, que são as redondas, e uma válvula de exalação, que é a retangular. E também o tirante. Então são as três peças que são reposições. A copa nasal, temos a disponibilidade de três tamanhos. Então tamanho P, M e G, certo? Essa aqui é uma tamanho M. O tamanho sempre vai estar indicado aqui na copa nasal. E também na embalagem, aqui na parte inferior, a gente tem também o tamanho. Filtros para o respirador semifacial. A gente tem o mesmo respirador, modelo 7600, também no tamanho M, sendo utilizado com filtro mecânico exclusivamente, né? Esse aqui de classe P3. Além disso, ele pode ser usado com o filtro classe P2, com o filtro químico para vapores orgânicos da Protec Face, modelo 7001, com o pré-filtro P2 e o retentor para fazer a união das duas peças. Então aqui a gente tem o famoso filtro combinado, que é um filtro químico com filtro mecânico preso por um retentor. Então vai fazer tanto a filtragem de partículas mecânicas até a classe P2 e também a filtragem de vapores orgânicos